Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Stephen King é um dos caras que mais trabalha na história do planeta. A gente já comentou várias vezes aqui como ele fez vários livros e contos que viraram filmes e séries famosas, mas também tem que falar uma coisa, tá? Stephen King gosta de reclamar dessas adaptações. Geralmente ele chega e fala, não, porque o diretor não entendeu o que eu queria fazer, os caras fizeram uma versão ruim do meu trabalho, não curti, acho que eu faria melhor. Acontece que entre tanta coisa que já foi feita com base nas obras de Stephen King, existe um filme que é considerado o pior. A pior adaptação já feita de um conto ou livro de Stephen King. E sabe quem foi que dirigiu e quem foi que comandou essa adaptação? O próprio Stephen King. E é sobre esse filme que a gente fala hoje aqui no canal Piuí em mais um Filmes Lixo, Comboio do Terror, uma obra-prima do Chorume. Ó, eu quero juntar todo mundo aqui, fazer um grande comboio, tá ligado? Uma grande passeata, buzinando e deixando like no Piuí, entendeu? Buzinando, deixando like. É lindo, isso aí. que lindo. Imagina que lindo que seria. Vários livros e contos de Stephen King ficaram muito populares e geraram essas adaptações igualmente populares. Como a gente já comentou, O Iluminado, de Stanley Kubrick, de 1980, é um desses casos. Um filme muito popular, muito famoso e muito bom. Here's Johnny! Muito bom para muitas pessoas, menos pro Stephen King, que reclamou bastante, que o filme não entendeu o que era a obra dele, que não sacou o que aquele livro queria dizer. E ele ficou tão incomodado com isso que anos depois ele participou de uma produção para televisão que adaptava corretamente o livro. Uma merda de uma minissérie. Eu vou te meter porrada, amigo! Mas como a gente falou na intro desse vídeo, não é a primeira vez que o cidadão se envolve com isso, entendeu? Em 1986 ele estava na produção de Comboio do Terror. Que foi simplesmente a primeira experiência do escritor como diretor. Acontece que isso rolou em um período conturbado da vida de Stephen King, na qual ele estava afundado em álcool, em drogas e em tudo quanto é tipo de medicação e de porcaria que podia fazer com que ele ficasse sureta das Ele ideias. cheirava a cola de sapateiro, meu irmão. O bicho tava doido das ideias. Mas sabe uma coisa que é curiosa para falar sobre Stephen King? É que já nos anos 80 ele era muito respeitado. Os livros dele eram muito famosos, todo mundo comprava, best-seller, grandes adaptações, todo mundo respeitava o cabra. Tanto é que em Evil Dead, lá de 81, a frase que vendia o filme era uma frase do Stephen King, que viu o filme e gostou bastante, então eles usaram aquela frase para vender a parada, para tu ver como o cara era respeitado. O cara é foda, patroa. Com tanto renome, ele conseguiu essa confiança de poder tocar o filme do jeito que queria, comandando todo o projeto, e aos poucos ele foi estragando tudo isso, já que ele chegava no set bêbado, drogado, tinha que mandar ele de volta para casa às vezes, e aí o resultado disso tudo foi um dos piores filmes da história. Lançado em 1986, baseado no conto de Stephen King, Trucks, Comboio do Terror tem roteiro e direção de Stephen King. E já abre, daquela maneira bem convencional de filme com um lettering. E esse lettering informa que em 1987, um cometa chamado Rei-AM passou pela Terra e levaria 8 dias, 5 horas, 29 minutos e 23 segundos para terminar de atravessar. E você vê esses números tão específicos, você acha que isso vai ter alguma relevância, né? Achou errado, otário? Agora, a cauda desse cometa, essa tem relevância porque enquanto o planeta Terra está ali, as máquinas ganham vida. Ai, que medo. E a gente vê a primeira amostragem disso numa cidade americana, onde um banco tem um letreiro assim na entrada. E sabe que esse letreiro começa a falar para os clientes? Fuck you, vão se ferrar, vão se ferrar. Que é o que todo banco, na verdade, fala para nós clientes, né? Mas não dessa maneira tão clara. E um dos clientes que se mostra injuriado com essa história é interpretado por ele, Stephen King, né? Ele tá aí fazendo a participação dele, já que ele vai ser praticamente um Alfred Hitchcock nesse mundo do cinema, né? Ele também quis fazer uma participação no filme. E aí ele chega num caixa eletrônico que começa a chamar ele de babaca, mostrando que as máquinas estão começando a se rebelar contra os humanos. Essa máquina tá me chamando de babaca. Mas por enquanto é coisa leve, né? O problema é que fica mais pesado logo na sequência, quando uma daquelas pontes que se abre para poder passar barcos e tal, começa a abrir quando não deveria. E aí vários carros e caminhões e pessoas, caminhonetas, bicicletas, motocas, Melancias
E é um pega pra capar, aqui tu percebe que o filme não é barato, porque, meu Deus do céu, são muitos veículos sendo destruídos, né? E tem um outro detalhe aqui que demonstra que tem grana envolvida. A trilha sonora do AC/DC. Stephen King era um grande fã da banda e ele pediu então para que eles fizessem a trilha sonora original desse filme. E veja só, depois que Stephen King cantou uma música do AC/DC inteira, os caras se convenceram, eles acharam engraçado, falaram assim, quer saber, esse maluco realmente é fã da gente, então vamos fazer a trilha sonora. Reciclaram um monte de músicas e fizeram uma música nova, especialmente para o filme Who Made Who, que acabou se tornando de fato um sucesso da carreira do AC/DC. Só que o filme deu tão errado, mas tão errado, que na segunda tiragem do disco, eles já arrancaram fora essa informação. Tiraram o Comboio do Terror e deixaram só Who Made Who, disco da AC/DC. Filho da puta! O resultado é que esse filme tem várias músicas bacanas, né? Já que essa banda é muito famosa, as pessoas gostam de AC/DC, só que não combina tanto assim com o filme. Quando você pensa em caminhão, motorista de caminhão, você lembra de AC/DC. Combina. Combina bastante. Então, cenas de caminhões passando com a música, pô, da hora. Mas o filme ele tem uma proposta de ser um terror. E aí, quando tem essas músicas tocando nos momentos de terror, tem nada a ver, né? Hell's Bells! Porque às vezes é assim, a música até pode ser boa, ela até pode fazer os velhos balançar a cabeça com uma caneca de chopp na mão. Só que, porra, não vai combinar com tudo, entendeu? A música combina com esse momento de balançar a cabeça, não com terror. Não é tão versátil assim. Não é uma insider, né? Combina com tudo, entendeu? Que você pode usar no seu dia a dia, pode usar no trabalho, pode usar na academia, não importa onde você tá, com a Insider você tá bem vestido e tá confortável. E agora, em outubro, a Insider está lançando a camiseta Next Tech, que a gente ainda não tem, mas eu quero muito porque quando eu leio a descrição dela, faz eu perceber que eu estou no futuro. Quer dizer, eu vou estar no futuro quando tiver a camiseta, né? Isso porque ela é feita com fibras Tencel, Lyocell. Leo, tipo de Léo? Que são produzidas, tá, com um processo que reduz em 50% o impacto ambiental com relação a uma camisa normal. Olha só, é só vantagem. Não precisa passar, tem regulação térmica, tem rápida evaporação do suor, tudo isso com design minimalista que faz você ficar sempre pronto para qualquer ocasião. Vou dizer, estamos bem vestidos, tá? Core t-shirt, tech t-shirt, mas eu não vou mentir, eu queria uma Next Tech agora. Então eu vou te dar uma dica, Léo. Cupom Piuí. Porque utilizando o cupom Piuí, você pode chegar até em 35% de desconto no site. Porque o cupom é cumulativo, entendeu? Se o produto já tem uma promoção, você pode botar o cupom junto, soma tudo. Caraca! Eles viram um comboio de ofertas. Ô, louco! Thundercat! Aproveita! Pega aqui no link embaixo! Na descrição! Bom, você viu essa grande abertura do filme, mostra o planeta Terra, né? Tem esse lettering falando que a Terra inteira vai ser afetada e você imagina, opa! Então nós vamos ver as máquinas tomando conta de todos os Estados Unidos, né? Porque é assim que funciona, né? O mundo é Estados Unidos. Exatamente. Mas não, na verdade aqui é só uma pequena cidade dos Estados Unidos que vai ser afetada. Pior ainda, é um posto de beira de estrada onde a gente realmente vai acompanhar o que está acontecendo. Santo Deus, olha só aqui. É ali que a gente conhece o Bill, que é interpretado pelo Emílio Esteves, o filho menos drogado do Martin Sheen, né? Já é bem drogado, inclusive. Até porque nesse filme você vê a cara dele vermelha, assim, ele todo inchadinho, olho vermelho, devia estar na jamba. Eu quero me drogar. E esse coitado, infelizmente, está no lugar errado, na hora errada, ele trabalha no posto e as coisas já começam a se articular para dar tudo errado ali. O primeiro grande acontecimento é a chegada do caminhoneiro que era muito fã de Homem-Aranha e por isso ele tem ali na frente a cara do Duende Verde, entendeu? É um caminhão que transporta coisas de brinquedos, aqui tem todo um lance de publicidade também, né? Porque o filme conseguiu angariar algumas marcas, então tem a loja de brinquedos Toys R Us e mais pra frente vai ter um caminhão da Bic. Olha o cara aí! Enquanto isso, um frentista vai abastecer e, cara, não tá saindo diesel da bomba. Não tá saindo diesel da bomba. O que ele faz? Ele vira a bomba pro próprio rosto, coloca bem pertinho do olho e aperta o gatilho. E aí a bomba fica muito doida e começa a jogar diesel na cara dele. E ele fica... Cadê
seus estudos. Mas esse foi só o começo, porque logo na sequência uma garçonete chamada Wanda é atacada pelo utensílio mais inútil da história, a faca elétrica, né, que ganha vida, né, mostrando que além de ser inútil, ela é perigosa, né, começa a querer cortar ela e ela, ai meu Deus do céu, você tá vivo, meu Deus do céu, parece um lambari na mão dela, que isso, cara? Cara, mas é uma faca afiadíssima, porque ela cai no chão e só de encostar no pé da mulher, a faca corta o tênis dela. Olha o poder que uma faca dessa tem. E eu me pergunto se a faca realmente estava possuída ou se a mulher foi idiota, ligou a faca e acabou deixando cair só. Aí que tá, uma grande pergunta que eu faço pra ti, até em tom de discussão, né? O que é possuído nesse mundo aqui? Todas as máquinas? Porque não precisa ter nenhum componente elétrico, né? Todas as máquinas que convenham ao roteiro, que a gente vai ver que tem muita coisa aqui que é máquina que não vai estar possuída. Tem um monte de veículo carburado que mesmo assim acaba sendo possuído, aí às vezes é elétrico, às vezes não é, não sei, entendeu? A bomba, por exemplo, a bomba de gasolina lá também é possuída. Cara, sei lá. Só bagunça. O que eu sei é que o fliperama do posto de gasolina é possuído e aqui a gente tem a primeira grande tragédia que acontece no local, porque um cidadão acaba sendo hipnotizado pela máquina de fliperama e na sequência ele recebe uma descarga elétrica e morre eletrocutado. Sabe quem é esse cidadão? Quem? Los Pollos Hermanos. Isso mesmo, o Gus Fring está aqui e ele morre. Enquanto isso, num campo de beisebol perto, a máquina de refrigerantes também fica possuída e começa a jogar latinha de refrigerante nos outros. Acaba acertando o técnico do time que morre, mostrando que refrigerante sim mata. E vou dizer, a força com que essa máquina arremessa os refrigerantes é impressionante, tá? Afasta todo mundo do local. E aqui a gente descobre que um desses garotos, o pequeno Deck, ele é filho do frentista que tomou diesel na cara lá no posto de gasolina. E esse menino então sai dali, enquanto um rolo compressor ganha vida, começa a esmagar a criançada, transformar todos eles em tapete. O menino sai de bicicleta e ele é perseguido por um cortador de grama. E esse momento aqui, cara, pra mim foi inexplicável. Era pra gente ter medo disso. Mas é um menino de bicicleta e atrás dele tem um cortador de grama. Não é como se tivesse um carro, uma moto. É um cortador de grama que consegue andar 4 km por hora e o menino tá de bicicleta. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. O filme não consegue mostrar o perigo desse cortador de grama. Inclusive o Léo até zoou, né? Falou, nossa, um cortador de grama, grandes merda. Mas olha só que curioso. Durante os bastidores do filme, esse cortador de grama deu problema. E ele começou a atingir uma madeira, jogando várias lascas de madeira no set, que acabou atingindo o olho do diretor de fotografia, Armando Nanuzzi, que perdeu o olho. Ele perdeu o olho nessa treta. Ele perdeu o olho nessa merda desse filme. Eu tô cego dos olhos. E olha só como as máquinas são perigosas, tá? Anos após o lançamento de Comboio do Terror, Stephen King foi atropelado por um caminhão e quase perdeu a própria vida. Será que talvez são as máquinas revoltadas por ele ter feito o filme tão ruim? Provavelmente. Me fudi. Muitas pessoas não entendem a função de um diretor no filme, né? Tipo, o que ele faz exatamente? Bom, ele comanda toda a produção, né? Ele tá ali junto com o pessoal da câmera, o pessoal da música, com os atores, ajudando eles a entender como é que vai ser aquela cena. Então o diretor é responsável por basicamente tudo, entendeu? Ele tá por dentro de tudo de um filme. E aí você percebe como o Stephen King, ele é um péssimo diretor, porque nada que ele se propõe a fazer aqui funciona. Tipo, as cenas de terror não são aterrorizantes, as cenas de violência, elas não têm impacto, a música entra de uma maneira que atrapalha tudo que tem no filme. E esse filme ele não te causa nada, ele só te causa, sei lá, chatice. Você fica olhando o filme e fica assim, o que eu tô assistindo? Você poderia me trazer o café enquanto está brigando com esse rato? Nem a porta de... Chaves, estou te chamando. E é até curioso porque alguns anos antes desse filme foi lançado Christine, do John Carpenter, que também mostra um carro possuído. E aí, meu irmão, funciona 1000 vezes mais. E como a gente já falou, né, dizem que o Stephen King tava muito drogado, tava pra lá de Bagdá durante toda a gravação do filme, então ele sempre chegava mal, ele não tava sabendo como lidar com esse projeto. Anos depois, ele veio a falar, né, uma vez perguntaram pra ele por que ele parou de dirigir filmes. E aí ele simplesmente respondeu com outra pergunta, que é, você já assistiu o Comboio do Terror? Porque o trabalho dele é reconhecidamente muito ruim e ele sabe disso. Entretanto, existem boatos de que boa parte desse filme teria sido dirigido por
George Romero, o criador dos zumbis como a gente conhece, né? É comprovado que ele estava no set durante boa parte dessas gravações, então ou ele ajudou o Stephen King, né? Ou ele foi cúmplice nesse crime, ou ele inclusive teve uma participação maior aí, pode até ter cometido algumas dessas atrocidades. É mentira! O Deck, o garotinho, ele vai passar de bicicleta pela cidade inteira e o filme tenta fazer pelos olhos dele a gente entender tudo de errado que aconteceu. Como foi uma tragédia, como várias pessoas morreram, como o mundo parece que tá acabando, tá ligado? Mas o filme consegue te passar essa noção? Não consegue. Que porra de música é essa que tá tocando, caralho? Não bastando esse monte de personagem que esse filme fica apresentando, parece que nunca é o suficiente. Então, na sequência, a gente vai conhecer a jovem Brett, que pede carona para um vendedor de Bíblia que tenta abusar dela no carro, entendeu? Ele vai dando carona, mas ele é um cara safado, ele começa a passar a mão na perna dela, mas ela já diz, não, pode sair daqui, aqui tu não vai meter a mão. E eles vão andando juntos, até que eles começam a ouvir na rádio que tá rolando todo esse caos. Os equipamentos elétricos, segundo a rádio, estão descontrolados, atacando as pessoas, e aí ela insiste para que o cara pare no posto de gasolina mais próximo, que é o posto do Bill e de toda a turma. Volte aqui, garota! Volte aqui, me escute! Ah, vai se danar! Eu juro! De repente, aquele caminhão com o rosto de Duende Verde liga e parte pra cima dos dois e saem correndo que nem doidos pra tentar escapar daquele cidadão. E eles escapam e entram na lanchonete. Aí você percebe uma coisa, é 20 minutos de filme que já aconteceu. Se não 30. E lá vem mais! 1h30 de filme e o filme tá apresentando personagem ainda, ele continua apresentando gente. Só que pera aí, ainda tem mais uma galera para apresentar, que é a Connie e o Curtis, um casal recém-casado. A Connie, que é interpretada aqui pela dubladora da Lisa Simpson. Uma das pessoas mais mal diagramadas que eu já vi em toda a minha vida, cara. Pô, que rosto esquisito, cara. Que vontade que dá de aumentar os olhos, de mudar, sabe? De melhorar esse ser humano. Ela é muito esquisita e se você viu esse filme dublado, você sofreu, tá? Porque ela fica... Nossa, é muito, muito doloroso. Droga! Eu tô presa aqui, seu estúpido curso, e você poderia me ajudar? Me ajuda! Esse casal acaba sendo atacado por um caminhão velho, mostrando também que esse casal é muito imbecil, porque eles ficam olhando o caminhão vai pra cima deles, eles escapam, eles continuam olhando, o caminhão volta. Esse filme é todo estranho, cara, não dá pra entender nada que tá acontecendo. Já no posto de gasolina, a gente começa a ver o perigo realmente acontecendo, pois vários caminhões começam a se rebelar contra os humanos. Eles ficam andando em círculos em volta da loja de conveniência, impedindo que aquela galera saia dali, entendeu? Eles estão só esperando para matar aqueles humanos. Nenhum desses caminhões invade o postinho, derrubar uma parede para matar alguém. Tipo assim, teoricamente, para ele sobreviver, é só ficar dentro daquele local e deu, né? E o caminhão do Duende Verde, que é imenso. Nossa, se ele acelerasse contra aquela conveniência, ele desmanchava aquilo ali. Não, ele fica de boa, só dando voltas, queimando combustível. Quem tem que se preocupar com o preço da gasolina é quem trabalha com Uber. E por um motivo que ninguém entende, né? O pai do Deck, o garotinho lá da bicicleta perdido, ele vai dar uma olhada na rua. Sei lá o que ele achou que ele ia conseguir e ele morre. Morreu agorinha. E o vendedor de Bíblia abusivo também, ele sai dali, acaba sendo atacado pelos caminhões, mas esse aí não morre, ele só vai parar num córrego ali perto. Nesse momento chegam ali Connie e Curtis, eles decidem que vão entrar numa brecha dada pelos caminhões, Entrar né? como? Entrar de carro. Mas e o carro deles não foi possuído? O carro deles não foi possuído, aqui depende, só é possuído os carros que o roteiro precisa que sejam. Ah, tá. Então o carro deles segue funcionando perfeitamente e eles decidem que vão passar pelos caminhões. Só que no meio do caminho eles acabam capotando, eles quase morrem. Eu acho muito engraçado que só tinha um trabalho, tá ligado? Passa o caminhão e tem um espação de um pro outro. E ele fica lá um tempão falando assim, eu vou calcular exatamente o momento que vou entrar para não bater em nenhum caminhão e ele erra. E nesse momento, pra mim, vem uma das poucas trufas do filme, que é o dono do posto, o dono da loja de conveniência, aparecendo com uma bazuca e jogando um míssil em um caminhão. Pois ele tinha uma bazuca guardada ali na loja de conveniência. Tome isso, seu débil mental!
Eles comentam, aqui embaixo, no porão, tem várias armas. E eu entendo o americano. Claro. O americano tem várias armas. Geralmente ele tem um fuzil, uma pistola, uma 12, né? Agora, porra, uma bazuca? Poderia simplesmente explodir os outros 4 caminhões que estão ali? Poderia. Mas não vai fazer isso, né? Não vai. Guarda a bazuca, deu. Preguiça. E se você não percebeu ainda, esse filme é o nevoeiro antes do nevoeiro, né? Porque essas pessoas estão presas nesse postinho, né? E enquanto tem coisas acontecendo lá de fora. E é a mesma dinâmica do nevoeiro, né? É exatamente igual. Não muda nada. Mudam as figuras, mas o cenário, a construção é igual. O Stephen King escreveu 2 vezes a mesma coisa, só que na segunda vez ele conseguiu melhorar, né? Eu acredito que o nevoeiro seja mais recente, pelo que eu me lembre mas fato é que é a mesma coisa, a mesma história acontecendo aqui, só que nesse caso, em termos de filme, né, não se salva nada. Nada. O conto também eu fui atrás, tá? Acabei lendo aí pra trazer informação pra esse grande vídeo e aí eu perdi meu tempo, né? Porque o conto é ruim também, cara. Isso é louco, não compensa. Lembrando que o final do Nevoeiro não tem nada a ver com o conto do Stephen King, já que é muito melhor do que o que foi escrito pelo autor. Vai se foder, vai! Bill e Brad estão lá naquela conveniência do posto, né? Comendo ali um pouco de waffle, né? Trocando uma ideia, bebendo um negócio. E aí sabe como é que é, né, cara? Corpos jovens, corpos ardentes, eles acabam se apaixonando. Cara, as situações mais aterrorizantes da sua vida são aquelas que vão te mostrar o verdadeiro amor, entendeu? É nesses momentos, é numa perseguição de um canibal, tendo um assassino atrás de você, é ali que você vai encontrar o amor da sua vida. Para de tentar procurar no Tinder, na balada, não sei aonde. Você precisa de perigo. Porque eu amo de verdade. Eles olham pro céu e percebem algo simples, algo que nem chama muita atenção, uma mancha verde gigantesca. E aí eles pensam assim, essa mancha verde não é comum, né? Eu acho que essa mancha verde é responsável, viu? Você tá vendo aquela luz? Sabe o que eu acho? O quê? Acho que é o cometa. E eles sabem que tem um lance do cometa e que esse cometa é temporário. Tipo assim, daqui a 8 dias, 27 minutos, sei lá quantas horas, essa porcaria vai passar por aqui. E aí a Brad comenta, olha, eu imagino que é só esperar o tempo do cometa passar, a cauda ir embora, e aí a gente vai estar livre. E aí você pensa, pô, se ela tá falando isso, deve ser mesmo. Então agora vamos ficar aqui, de boa, né? Tranquilo, esperar os dias passar e depois a gente sai. Então tudo que temos a fazer é ficar vivos pelos últimos 7 dias. Tudo bem. Mas essa é muito fácil. Mas por que facilitar? Por que ser simples se você pode complicar tudo, né? Então a Wanda fica indignada que as máquinas, que foram criadas pelos humanos, estão se voltando contra os humanos. Então ela pega, abre a porta e fala, ô, suas máquinas do caralho, vão se fuder, a gente criou vocês têm que obedecer a gente, não tem que atacar a gente. Como punição, as máquinas cortam a luz do local. Putz, parecia perfeito ficar 7 dias numa conveniência comendo de graça e jogando fliperama. Agora não dá mais. E aí o Bill, que acabou de conversar com a Brett, ele sabe, é só esperar esse tempo que vai dar tudo certo. Ele ouve gritos lá da rua, um vendedor de Bíblia abusivo. O cara que tentou abusar da mulher dele tá gritando. E ele pensa assim, cara, eu preciso salvar esse malandro. Eu preciso salvar, esse cara é muito gente boa, esse cara precisa ser salvo. Ele então vai pelo cano de esgoto com outro cidadão tentar chegar até o córrego e salvar o homem. O ralo do chuveiro vai até a vala onde o cara tá. E nós cabemos? É um meio de achá-lo. E nesse exato momento aparece o Deck também, querendo salvar seu pai, né? Porque ele achava que o pai dele estava ali ainda. E no meio da confusão, as máquinas percebem isso, eles foram salvar o velho, mas o velho morre. E quando eles voltam pra conveniência, pelo menos eles trouxeram alguém, né? O menino Deck. Me ajuda, Bill! Meu Deus, aquele é o Deck. Quem? Socorro! E que drama pesado esse aqui do garoto. Nossa. Que perdeu o pai, né, cara? E o que o Stephen King dirige esse momento. Não, eu vou te dizer, né? E a trilha sonora arrebenta, né? E como a trilha sonora é original, né? A música deve ser assim... Your daddy's die! Your daddy's die! Bom, mas se eles estavam achando que vai ser só sombra e água fresca, estão enganados, pois no dia seguinte chegam ali um trator, que demora mesmo, né? O trator ele fica na estrada, ele sempre atrapalha o trânsito, né? Então ele levou esse tempo para chegar até ali e ele pode derrubar essa loja de conveniência e junto com ele chega um carro militar com uma metralhadora em cima. E aí a galera fica brava e sai, que é isso aqui? Por que tem um trator aqui? Nesse momento o carrinho com metralhadora mata o dono da loja de conveniência e a Wanda, né? Que é aquela mesma que saiu antes para protestar contra as máquinas, já tinha cortado a luz da galera. Agora ela saiu, tomou um tirambaço e morreu. Nós fizemos vocês!
Você faz várias perguntas, né? Por que o caminhão derruba tudo? Por que não mata os humanos? Por que não faz uma maldade absurda e tal? E aqui, cara, aqui o filme fala que você que tava com esse preconceito, você tava errado. O filme tem algo pra contar, porque o garotinho, o Deck, ele percebe que as máquinas estão se comunicando em código Morse. E ele, que é um especialista em código Morse, né? Estudou durante anos no Senai, sobre o código Morse, começa a anotar: estamos com sede, queremos combustível para poder continuar dando voltinha em volta da conveniência. Cara, é bravo demais, tá? Alguém deve dar combustível. Essa pessoa não será atacada. Isso deve ser feito agora ou todos morrerão. E aí eles entendem que o que as máquinas querem é combustível, tá acabando o combustível. Também, né, cara? Essas máquinas bucetudas ficam dando volta no negócio, caralho. Eu quero beber até cair. E aí eles têm duas opções. Primeiro, abastecer as máquinas. Segundo, não fazer absolutamente nada e ver o que acontece, né? Porque as máquinas elas já estão ficando sem combustível, então talvez elas parem logo depois. Ah, cara, nessa situação não tem jeito, né? Eles fazem uma fila, todos viram frentistas e começam a abastecer um monte de caminhão. No fim do dia, o Bill está completamente exausto, trabalhou 6 horas embaixo do sol, e aí tem uma cena que eu achei maravilhosa que mostra a mão dele cheia de calos. E eu penso, caraca, o trabalho do frentista, ele realmente é um bagulho difícil, né, mano? Que isso? E além de estar exausto, ele também está delirando. E ele começa a falar várias palavras: máquinas, abacaxi, bebida, alienígena, deixa o like, deixa o like, quero café. Ele fala um monte de coisa. Isso é uma vassoura. Usando nossas máquinas para nos varrer daqui. E ele chega numa conclusão de que o que está acontecendo ali é uma invasão alienígena. Pega só, esse cometa passou ali, influenciou nas máquinas para talvez limpar a Terra, né? Fazer as máquinas matar todos os seres humanos para preparar a Terra para os alienígenas que viriam para cá depois. Eles mandaram vários aspirador robô antes. E na sequência eles vêm e o local vai estar limpo já. Digamos que você esteja procurando um planeta como eu e você sabe como estamos procurando um novo lugar para viver, uma casa nova ou alguma coisa assim. Roteirinho fraco, né, gente? Os sobreviventes, então, elaboram um plano para escapar dali. Já que agora eles sabem, né, que os túneis do esgoto, eles são super seguros, espaçosos e confortáveis. O cheiro não incomoda tanto. Eita, fedor da desgraça! Só que as máquinas estão bravas, tá ligado? Porque as máquinas estão percebendo que tem uma movimentação ali. Aí o Bill, como que não quer nada, vai chegando perto daquele carro de metralhadora, aí vai chegando, pega uma granada, bota ali e sai correndo. Agora! E aí explode, as máquinas ficam loucas, falam: então vamos derrubar toda essa porra. O arsenal deste cidadão impressiona, cara, porque era bazuca, é granada, é metralhadora. Cara, o cara ele era um exército de um homem só. Eu me precavi! E aí eles saem correndo, vão pros esgotos dos sobreviventes, enquanto os caminhões putos da vida começam a destruir todo aquele local. Finalmente, os caminhões destruíram a conveniência. Todo esse tempo rodando, por que eles não destruíram logo, cara? Não dá pra entender. E o Bill, ele tem um lance que ele já tinha comentado anteriormente, tá? Que ele gostaria de ir para uma ilha, um local próximo dali, onde não tem eletricidade, onde não tem nada, porque ele queria um pouco de paz. Então todo esse grupo escapa dali e o objetivo deles é justamente chegar num barco a velas para que eles possam ir até essa ilha. E aí eles estão indo embora, a gente vê um verdadeiro comboio do terror chegando, entendeu? Muitos carros, muitos caminhões passando, todos comandados aí por sei lá o que, forças alienígenas. E esse grupo de sobreviventes consegue, através dos esgotos e com a inteligência de ratos que eles possuem, chegar até esse barco à vela. E no final do filme, a gente vai ver todos eles velejando rumo à paz. E eles conseguem chegar até o cais, só que quem chega lá também, ele, o caminhão do Duende Verde, querendo matar todo mundo, e aí eles não sabem o que fazer, e é nesse momento que o Bill tira do cu dele uma bazuca, e ele consegue dar uma bazucada no caminhão do Duende Verde. Desgraçado! E eu fico me perguntando por que eles não usaram essa bazuca lá no posto, cara. Ficar uns 7 dias só comendo ali, só aproveitando o combo de pão de queijo e café com leite. Tá melhor assim, né? Quero comer. Todos entram no barco e acaba o filme. E aí vem um lettering falando que tempo depois uma nave alienígena foi abatida e passou os dias ali da cauda do cometa e tudo voltou ao normal. Cara, muito ruim e impressiona como é igual o nevoeiro.
também, né, que no conto original a gente vai ter o personagem saindo, seguindo em direção ali, entrando no nevoeiro, ele não tem esse final feliz, mas cara, é a mesma ideia reciclada. Cara, é muito ruim. Meu Deus. Acabou. O Comboio do Terror custou 10 milhões e faturou 7, sendo um grande fracasso, e as críticas detonaram o filme porque ele é muito ruim, e muitos falam que quem dirigiu esse filme não foi o Stephen King, sim a cocaína, porque ele tava pra lá de Bagdá fazendo tudo errado. Muitos falam, né, que sobre o efeito de algumas drogas trabalham melhor, mas nesse caso aqui a gente não pode dizer o mesmo, né? Cara, Comboio do Terror é um filme que não possui qualidades. É impressionante, você não consegue tirar nada dele, ele é uma pedra, entendeu? Esse filme ele é ruim, ele é muito ruim, e talvez ele não seja tão ruim quanto outras coisas que a gente já viu aqui no Piuí. A gente já viu coisas muito ruins aqui. Só que essas coisas muito ruins que a gente viu, pelo menos eles têm alguma coisa pra comentar. Tem uma trufinha, uma trufa, alguma coisa. Esse aqui, ele é nada. Ele acontece na frente dos teus olhos e tu fica com raiva, e tu fica entediado. Cara, esse filme não tem nada de bom, não tem nada de prazeroso. E se você é fã de AC/DC, teoricamente, né, o filme tem a trilha sonora composta pelo AC/DC, mas ela estraga todos os lugares onde ela entra, porque o filme deveria te passar terror, então nada funciona. É impressionante. Esse filme aqui é um dos filmes mais mal dirigidos que a gente já assistiu. Isso a gente pode afirmar, porque o Stephen King, enquanto esse gerente do projeto, enquanto esse cara que precisa encabeçar todas as áreas, ele conseguiu fracassar miseravelmente em todas elas. O filme é podre, não tem o que fazer. O Stephen King como diretor é um ótimo escritor, né? E o filme, cara, esse filme é lixo, não tenho o que dizer. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal Marco Sininho, comenta sua opinião sobre Comboio do Terror, ou no inglês, Maximum Overdrive. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, para a loja da Insider e até para a loja onde você vai encontrar ali as roupas do canal Piuí.